Hoje nós vamos estudar o capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Depois daquela parábola que Jesus contou do credor incompassível, Jesus ele esclarece a necessidade de perdoar para ser perdoado, e ele atravessa o Jordão. E o texto começa dizendo: e aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia. A Judéia fica já na parte sul. Seguiram-no muitas multidões e curou-os ali. Mais uma vez, Jesus era seguido por multidões, buscando Jesus pela cura, por alimento, né? Mas não pela salvação. Jesus sempre preocupado com salvação. No dia de hoje, a coisa está se repetindo. Poucos querem a salvação. Mas o fato é que vieram a ele alguns fariseus e os experimentavam. Os fariseus sempre seguindo Jesus, sempre perseguindo Jesus, para encontrar algum motivo de incriminá-lo. E aqui, mais uma vez, eles fazem uma pegadinha com Jesus. E eles perguntam: é lícito ao marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Porque existia algumas correntes de pensamento no judaísmo que você podia repudiar sua esposa por qualquer motivo. Até se ela fizesse uma comida que você não gostasse, você podia repudiar sua esposa. Mas tinha outra corrente de pensamento dentro do judaísmo que não. Somente por um motivo justo. Mas eles fazem uma pergunta a Jesus com relação ao divórcio. Repudiar, divorciar da mulher por conta de qualquer motivo. Então Jesus respondeu: não tende lido o que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse, né? Lá em Gênesis Jesus tinha dito, né? Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ou seja, eles fazem uma pergunta para Jesus de divórcio, e Jesus responde com uma de casamento. É muita sabedoria. Ele está dizendo: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Quando você agride sua esposa, está agredindo a você mesmo. Porque os dois agora não são mais dois, são só um. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, aquela pergunta de divórcio que eles estão fazendo para Jesus, está dizendo que não, Jesus não quer que ninguém se divorcie. Jesus quer o contrário, que a família seja unida. A primeira foi criada por Deus. A família foi a primeira instituição criada por Deus. A família foi a primeira instituição criada por Deus, e através do casamento que nós temos, né, a multiplicação. Deus uniu um homem e uma mulher para procriar e aí gerar a família, né? Nós hoje estamos vendo, né, as coisas acontecendo de forma que não atende os preceitos bíblicos, né?
pessoas do mesmo sexo tratando como família. Mas não é isso que Deus fala na sua palavra. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por conta da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, esse sim é o motivo que está dito na lei, e casar com outra, comete adultério. E o que casar também com a repudiada, comete adultério. Evidentemente que nessa condição de relações sexuais ilícitas, era o que a lei previa. Disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Deus agora vai falar da questão do eunuco, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto a admitir, admita. Então, Jesus está falando aqui de 3 tipos de eunuco. O eunuco por nascimento, né, que já nasce sem condição, né, de procriar, de ter relações sexuais. Há os feitos por mãos humanas. Nós sabemos que lá na época dos reis, os reis tinham muitos haréns, muitas mulheres, e aqueles que serviam aos reis eram feitos eunucos, eram castrados, para que não tivesse nenhuma intimidade com aquelas mulheres dos reis. Então, esse aqui é os eunucos feitos por mãos humanas, né? Há outros que os homens fizeram tais, mas há outros tipos de eunuco que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Ou seja, um eunuco voluntário. E aqui nós vamos lembrar de Paulo. Paulo é um eunuco voluntário. Paulo nunca teve esposa, nunca casou. Paulo era um eunuco voluntário. Porque Paulo, ele mesmo dizia que, como ele era um perseguido por conta do evangelho, ele teria grande dificuldade que a sua família, né, também seria perseguida. Então, de forma voluntária, foi um eunuco. Mas agora Jesus, ele vai agora abençoar as crianças. Trouxeram-lhe, então, algumas crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, lhe disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Nós sabemos que uma criança, ela nasce pecadora. Mas enquanto ela não tem consciência do pecado, ela é como um anjo. Se uma criança morre, a sua alma vai para o paraíso, para descanso, no seio de Abraão. Então, toda criança, quando morrendo criança, ela vai participar do reino dos céus. Mas somente depois que ela tem consciência do pecado, é que ela precisa ser regenerada. Ela precisa nascer de novo. Todos nós, quando temos consciência do pecado, se não nascermos de novo, não veremos o reino dos céus. Mas aí, nesse momento, e eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna?
Esse homem que se aproximou de Jesus era um jovem rico. E ele pergunta para Jesus: o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? O que o Senhor prega, o reino dos céus, o que é que eu faço para participar desse reino? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. É a resposta de Jesus. E ele lhes perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus fala de alguns mandamentos que fala da parte, né, de amar ao próximo. Honra teu pai e mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí este homem rico, esse jovem rico, replicou-lhe: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Olha, tudo isso que o Senhor está falando eu já faço. O que me falta ainda é para entrar no teu reino. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Tendo, porém, um jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Aqui, na realidade, Jesus não queria que ele vendesse tudo e desse aos pobres. Jesus está testando aquele homem. Jesus está testando aquele homem, ele tinha amor ao dinheiro, amor às riquezas. E nós sabemos que existe nesse mundo dois deuses. O Deus criador de todas as coisas, que é o nosso Deus, e o Deus Mamum, que é o Deus das riquezas. E muitos amam ao Deus Mamum. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse homem, o Deus dele era o dinheiro. Esse homem, o Deus dele era o valor temporal. Ele não queria perder os seus bens. Jesus testou este homem. Esse homem caiu na provação de Jesus. E, na realidade, seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus requer renúncia, obediência. E a vida mundana, o valor temporal é muito forte, em detrimento do valor eterno, que você não vê. E Jesus, diante do que está aqui acontecendo, Jesus vai falar do perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Aí Jesus não está dizendo que ter dinheiro é pecado. O pecado é o amor ao dinheiro. Normalmente a pessoa rica, a pessoa que é rica, ela não precisa de Jesus para fazer qualquer coisa. Nós, que não temos recursos, quando vamos fazer qualquer coisa, nós nos derramamos no pé de Jesus perguntando: é da tua vontade, Senhor, que nós façamos isso? É da tua vontade que efetuamos essa compra, Senhor? Nos responde, Pai. É assim o nosso agir, o nosso comportamento. Mas o rico, ele tem dinheiro, ele compra o que quer, ele faz o que quer na hora que quer. Ele não precisa perguntar a Jesus nada. Normalmente o rico está com o coração voltado para o valor temporal e não para o eterno. Evidentemente que tem alguns ricos que têm um temor ao Senhor, que são homens que colocam Deus em primeiro lugar. Não podemos generalizar. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Passar um camelo pelo fundo de uma agulha é uma coisa impossível, não tem como. Você está dando aqui uma conotação muito forte da questão como as riquezas
tira o foco do Evangelho. Tira o foco do Evangelho. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Quando nós colocamos a fé no Senhor Jesus, com muita fé, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Quando olhamos aquele mar vermelho que foi aberto, quando olhamos que Deus proveu durante 40 anos naquele deserto água da rocha, maná, codornizes, quando vemos o que Deus fez com Abraão, já homem velho, Sara estéril, já sem regra e ter um filho, para que nascesse a geração dos hebreus, e dali nasceria o povo de Deus. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Quando você entender que está no fundo do poço, não há mais nenhuma esperança de vida, que a sua vida não tem mais sentido, lembre-se que Jesus dá sentido à vida. Entrega tudo nas mãos do Senhor e tudo Ele resolve. Relaxa, porque Deus cuida de tudo. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que vós, os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando aqui da regeneração. O que é regeneração, meus irmãos? É o novo nascimento. E quem produz isso em nós? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos regenera. É o Espírito Santo que produz em nós o novo nascimento. E é um ato só. Nesse momento nós somos batizados com o Espírito Santo. Batizado em Cristo pelo Espírito Santo na cruz. Na cruz nós morremos com Jesus e ressuscitamos com Ele. É o batismo em Cristo que nos salva, que nos leva à salvação. Esse batismo em Cristo. E uma vez que nós somos batizados em Cristo, regenerados, naquele mesmo momento nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo e nos tornamos família de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui para esses apóstolos. E ele conclui esse capítulo dizendo: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Muitas vezes as pessoas não querem saber do Evangelho de Jesus Cristo por conta do pai, da mãe, ou de irmãos, ou da esposa, ou por causa de campo, por causa de valores materiais. Não querem deixar por conta, de tudo isso. Mas Jesus está dizendo que aqueles que deixar tudo isso receberá a vida eterna. E ele conclui dizendo esse versículo: porém, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Aqui ele está falando que ele veio para os gentios, para os judeus não o quiseram. E nós vamos ver que no primeiro século, quando os apóstolos começam a pregar a palavra de Deus, e muitos gentios, os últimos aqui são gentios, eles quiseram a palavra de Deus e muitos foram salvos. Então, porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Ou seja, muitos judeus também, que eram os primeiros, se converteram. E nós esperamos que até a vinda de Jesus, muitos venham se converter, para que haja salvação e vida eterna. Que riqueza
de ensinamento traz esse texto bíblico para todos nós. Que Deus continue nos abençoando.